Bom dia a todos e a todas. Estamos de volta para a nossa conferência Igualdade de Gênero e Mobilidade, Desafios para o Desenvolvimento Sustentável na Lusofonia. Neste dia emblemático que comemora o Dia Internacional da Mulher, não podíamos deixar de começar por congratular a presença de todas que cá estão. Feliz Dia da Mulher a todas e boa conferência para todos. Muito obrigada, Gilane. E muito bem-vindas e bem-vindos a este segundo dia da Conferência Igualdade de Gênero e Mobilidade, neste dia 8 de março, que, como sabem, é o Dia Internacional das Mulheres. Vamos tentar, já começamos com uns minutinhos de atraso, vamos tentar recuperar um pouco o andamento, até para quem queira, hoje à tarde, às 5h30, juntar-se à concentração agendada para o Terreiro do Paço. Esta conferência está agendada para terminar exatamente às 5h30, que é a hora da concentração. Vamos tentar manter o ritmo para permitir a quem queira frequentar ambos os eventos. Sem mais delongas, dou então a palavra à nossa primeira oradora, Catarina Gomes Viegas, que irá falar ou do púlpito ou sentada, consoante prefira. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer os organizadores deste evento pelo convite que me foi formulado para participar neste evento. O tema que eu vou tratar é sobre esforços para a promoção de igualdade de gênero na Guiné-Bissau. E tenho 4 pontos essenciais para falar. O primeiro tem a ver com a igualdade de gênero, as noções básicas. O segundo ponto é sobre esforços para a promoção da igualdade na Guiné-Bissau. O terceiro ponto trata-se da promoção de plataformas femininas e dinâmicas de ações que foram desenvolvidas na Guiné-Bissau. O quarto ponto é relativo à contribuição das plataformas femininas nos esforços para a consolidação da paz na Guiné-Bissau. Fechou? Como podem ver, o mapa da Guiné-Bissau, eu trouxe esse mapa para mostrar, sobretudo, a divisão administrativa da Guiné-Bissau. A Guiné tem 8 regiões, como vê, tem a parte insular e continental, e é um país relativamente pequeno, de 36.000 km², 36.125 km², e é um país também, podemos dizer, rico em recursos naturais, entre outros. A composição da população é com base na diversidade étnica. As principais etnias são Pula, Balanta, Mandinga, Pepês, Manjacos e entre outros. Para entrar concretamente no tema, gostaria aqui de falar que discutir a questão de igualdade, pensar na participação equitativa de ambos os sexos em todas as esferas da vida pública e privada. E a igualdade de gênero não está relacionadas com as diferenças associadas ao sexo biológico, mas como as pessoas são educadas para ser mulheres e homens.
Porque as pessoas nascem do sexo feminino e do sexo masculino. Essa é a única diferença que existe entre as pessoas. Mas é no processo da educação que as pessoas são ensinadas que a diferenciação inicia, e aí nós aprendemos a ser ou mulheres ou homens. Como disse o sociólogo Anthony Giddens, as pessoas são iguais. Temos mente, tanto as mulheres como os homens. A única diferença é da estrutura física, que depois há certas características que as mulheres adquirem e os homens também. Igualdade de gênero. O que é? Esse é um conceito que pode ser definido como o fato de dar às mulheres e os homens oportunidades iguais, direitos iguais, iguais condições, tratamento em todos os domínios e em todas as esferas da vida social. Mas, se formos analisar estes fatos, iremos verificar a discriminação que é feita ao sexo feminino e essa discriminação reflete muito de uma forma negativa nas condições das vidas das mulheres. Como é que isso acontece? E, sobretudo, num contexto africano e no contexto de um país como a Guiné-Bissau, onde as condições não são favoráveis, tanto de acesso à educação, à saúde, entre outros serviços. E ao examinarmos também de perto o próprio conceito de gênero, a construção social do feminino e do masculino, que é uma representação social determinada pela ideia de tarefas, de funções e papéis que as mulheres e os homens são atribuídos na sociedade. Estamos a falar onde uma menina, quando acorda de manhã, tem primeiramente varrer, lavar a louça, tratar da casa, para depois, se tiver tempo, para ir à escola. E onde muitas vezes o pão de cada dia é procurado no dia a dia. E essa menina é obrigada a ir vender alguma coisa para poderem ter de comer. E enquanto que o sexo masculino, o menino, ele é dispensado para ir para a escola. E relativamente à vida pública também, de acordo com a cultura, com a tradição das mulheres,
nem sempre têm essa autorização de participar numa vida pública, sem autorização do marido ou então do pai ou algum homem, chefe de família, onde ela vive. E ainda, a questão de igualdade de gênero está relacionada com a questão de poder. Mas, se as estruturas da sociedade é caracterizada por padrões masculinos, o que acontece? O que acontece? Porque as questões de igualdade trata-se das relações entre homens e mulheres. Mas se são os homens é que estão à frente, eles é que têm o poder, qual é o lugar das mulheres? A imagem nos mostra mulheres e homens na esfera pública e privada. Os homens têm mais poder, enquanto que as mulheres com o exemplo da Guiné-Bissau, ficam em casa, maioritariamente. Os homens, a maioria dos homens tem trabalho remunerado, tem poder de decisão, dá apoio econômico, entre aspas, normalmente tem prestígio e tem um reconhecimento social, porque todos os dias saem de casa para irem trabalhar. E automaticamente a sociedade valoriza esse tipo de trabalho de quem vai trabalhar com a ideia de que essa pessoa traz algum rendimento para a família. Mas isso nem sempre acontece. As mulheres normalmente ficam em casa trabalhando durante todo o dia, um trabalho que não é reconhecido, não é remunerado, presta serviços e cuidados aos membros da família e muitas das vezes à comunidade, mas ela é subordinada, marginalizada, porque esse trabalho, todos esses serviços não é reconhecido, elas têm menor valorização social, ficam no segundo plano. Isso é mais para podermos perceber o que acontece, como eu coloquei a questão. Então é neste contexto que iremos abordar um pouco os esforços que foram feitos para a promoção de igualdade de gênero na Guiné-Bissau. A começar nos estudos que foram feitos, diagnóstico. 2 estudos importantes foram feitos na Guiné-Bissau entre 2010 e 2011. O primeiro estudo é sobre a situação de igualdade de gênero na Guiné-Bissau. E o segundo estudo sobre a violência. Sobre a igualdade de gênero, situação de igualdade de gênero, já vimos um pouco como é que é a situação. Agora, sobre a violência, só para termos ideia, 23.193 denúncias foram feitas pelas mulheres vítimas
E a maioria dessas denúncias foi só na capital da Guiné-Bissau, só em Bissau. Isso para termos a ideia. A violência que existe. E a maioria dessas mulheres ainda acham que é normal todo esse sofrimento e a violência que elas passam. O marido pode bater nelas, é normal. O marido pode não dar sustento ou participar, tudo é normal. O marido pode dizer não tem dinheiro para a educação das crianças, também é normal. E também existe desigualdades de oportunidades de acesso à educação, à saúde. Na altura, também isso era muito visível, mas ainda continua. E outra dimensão importante é a fraca participação política das mulheres. Esse é um estudo que foi feito em 2012, que mostra também a fraca participação das mulheres ao nível político. Só para dar o exemplo, no Parlamento guinense temos 102 deputados. Nesses 102 deputados, só 14 são mulheres. O que diz respeito à educação, nesse setor, os homens, 32% dos homens são analfabetos, mas o analfabetismo das mulheres é o dobro. É o dobro. Mas podemos dizer que há esforços que estão a ser feitos, porque há iniciativas de alfabetização, reforço de capacidade das mulheres, alfabetização em termos de participação política, de empoderamento econômico para as mulheres que praticam as atividades econômicas. Acesso à saúde é um outro problema que as mulheres também tentam lidar com ele. E nessa área, as violências também existem. Não vou falar muito da mutilação, porque ontem é o tema que foi debatido aqui muito, mas é um caso na Guiné-Bissau, é o caso na Guiné-Bissau, ontem ouvimos sobre isso. Mas ainda há outros casos também importantes, que sobretudo as raparigas têm estado a sofrer, que é o casamento precoce ou forçado, que provoca, às vezes, as meninas numa situação de ficarem grávidas muito cedo e depois isso tem consequências na saúde delas. Tudo o que acabamos de ouvir não é porque passa sem algum trabalho que está a ser feito para apoiar a camada feminina, para tentar equilibrar as coisas que estão a correr mal. Há muitos esforços
estão a ser feitos com apoio das Nações Unidas e com outras organizações para erradicar todas as formas da violência contra as mulheres e discriminação também. Um dos documentos importantes, básicos, de referência, que ajuda ao combate a esse fenômeno, é a Convenção para a Eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses documentos declaram que todos os direitos e liberdades humanos devem ser aplicados igualmente para ambos os sexos, sem distinção. Outros instrumentos importantes são, podemos pensar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo 5, que trata da igualdade de gênero. Esse objetivo fala sobretudo de alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres e meninas, acabar com todas as formas de discriminação. Reforça outros documentos de combate à violência contra as mulheres e também trata de valorização do trabalho doméstico, que eu já disse que não é reconhecido e nem é valorizado, e apela à participação política das mulheres. Ainda podemos ver os outros objetivos do desenvolvimento sustentável, o objetivo 1, 3, 4, 6, entre outros. O 1, que é erradicar a pobreza, o 3, que é saúde de qualidade, 4, educação de qualidade, 6, água potável. Esses objetivos também estão relacionados com a questão de igualdade de gênero. Ainda temos o objetivo 6, o 8, o 10, o 12, o 16, que também reforçam essa preocupação. Um outro objetivo muito importante é o 2, que é erradicar a fome. Até a imagem nos mostra, no contexto africano e na Guiné-Bissau, é uma luta que as mulheres fazem dia a dia para realmente poderem dar de comer aos seus filhos. Na Guiné-Bissau, podemos citar algumas leis importantes que foram aprovadas e que vão ajudar e estão a ajudar muito a promoção de igualdade de gênero, concretamente a lei de paridade, as leis que proíbem a mutilação genital feminina, a violência doméstica e o documento que é o Política Nacional para a Igualdade de Gênero da Guiné-Bissau. Essa lei de paridade foi aprovada no ano passado, em agosto do ano passado, graças ao trabalho de organizações femininas que prepararam a proposta dessa lei, submeteram ao Parlamento, acompanharam todo o processo de discussão e fizeram lobby para a sua aprovação, porque os deputados não estavam preparados para aprovarem a lei
E as mulheres queriam que a lei seja uma realidade e que fosse aplicada ainda nessa eleições legislativa que vai ter lugar depois da manhã, dia 10 de março, onde muitas mulheres estão a concorrer para serem deputadas. Ok. O ponto 3, vou cingir nesse gráfico só para mostrar a dinâmica das mulheres, ações, sobretudo, das organizações femininas, que estão a trabalhar afincadamente nas questões dos direitos das mulheres, sobretudo na promoção, no reconhecimento das mulheres, dos direitos delas, e para que haja o reconhecimento dos seus direitos através de ações de informação sistemática que elas fazem, numa abordagem integrada, sobretudo para a liderança, e também na promoção e execução de ações de proteção dos seus direitos. Porque falamos já da violência. Elas têm estado também a trabalhar para erradicar todo esse fenômeno. Tudo isso num ambiente institucional, legislativo, normativo, com base nos argumentos culturais. Gostaríamos de trazer o exemplo da Organização das Mulheres nesses últimos anos, 2017, 2018. Como sabem, depois das eleições de 2014, houve alguma instabilidade política ao nível da liderança guinense, mas que as organizações femininas sentiram a necessidade de facilitar o diálogo para darem as suas contribuições e desbloquear esse obstáculo que existia entre os políticos, porque havia um bloqueio onde os políticos tinham a dificuldade de se comunicarem. Estou a falar da Presidência da República, da Promotora, do Parlamento e também dos tribunais. E as mulheres conseguiram realmente dialogar com esses políticos e abriram o canal de comunicação. E facilitaram também toda uma dinâmica da comunidade internacional com esses políticos para poderem formar um novo governo, porque havia também esse problema de queda do governo, cada meio ano era a queda do governo. Então, conseguiram, de facto, ultrapassar esse problema. Em termos de considerações finais, apesar de alguma evolução positiva em torno de promoção dos direitos das mulheres guinenses, ainda há um longo caminho a percorrer para a sua efetivação. A realidade continua a ser de predomínio masculino, não só nos lugares de tomada de decisão, mas também na vida
do dia a dia, há alguns aspectos que as mulheres têm estado a trabalhar para mudar. E baseando-nos dos princípios, de acordo com Alain Touraine, que dizia que a sociedade tem a tendência inata para criar e seguir normas e regras. Isso tem a ver com a tradição. Toda a gente, toda a comunidade, grupo étnico, querem respeitar as suas normas e cumprir com as suas regras. E o segundo ponto, outra tendência é natural para a violência, o desejo, não apenas de recursos materiais. Nesse contexto, nesse ambiente, que direito para as mulheres? Se há toda essa problemática. E ainda a procura de referências nos direitos culturais, que são direitos que visam apenas de uma herança ou diversidade das práticas sociais, que obrigam a reconhecer contra o universalismo e da democracia política. Cada ser social pode construir condições de vida e transformar a vida social em função da sua maneira e harmonizar os princípios gerais da modernização com as identidades particulares. Por que eu disse isso? Porque normalmente, como sabemos, o machismo é que reina. Os homens vão procurar tudo o que as normas tradicionais lhe dão para, normalmente, o seu poder vincar para poderem subordinar as mulheres. E aí, Alain Touraine ainda indica, para não se esquecer, para a comunidade, para o mundo, não se esquecer de que a era, o novo milênio, a era da sociedade é das mulheres. Não é por acaso que tem estado a ver as conferências, as leis, as convenções para a igualdade de gênero. Chegou a hora. Chegou a hora para a igualdade de gênero. Basta a discriminação contra as mulheres, porque elas irão ocupar lugares cimeiros. Bem, muito obrigada. Antes de mais, gostaria de muito agradecer aqui à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e à própria Universidade a possibilidade e o grande gosto, o privilégio de estar aqui hoje, no Dia da Mulher, precisamente nesta conferência sobre a igualdade de género e mobilidade. E queria agradecer à professora doutora Ermelinda Oliveira e, através dela, a todos os organizadores e os promotores desta muito feliz iniciativa. Devo dizer que é um redobrado prazer pessoal estar aqui também na Faculdade de Direito, que esta universidade, como se sabe, é uma universidade muito inovadora, virada precisamente para o século XXI e para este milénio, muito do impulso do professor Freitas do Amaral, que foi meu professor de Direito também já há mais de 30 anos, que eu tive o privilégio, era professor de Direito Administrativo, e depois, quase 20 anos depois, há mais de 10 anos, também tive a honra de servir no meu gabinete quando ele era Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Ora bem, esta conferência é precisamente dedicada à igualdade do género e mobilidade e as oportunidades para o desenvolvimento na lusofonia. Tivemos o prazer de escutar agora a realidade da Guiné-Bissau e, efetivamente, este é um tema cada vez mais candente, que se insere, obviamente, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
e, nomeadamente, o seu objetivo número 5, que é alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e meninas. Eu, muito sucintamente, vou só em 5 partes muito rápidas. Primeiro, explicar o que é o Centro Norte-Sul, um pouco para ter uma ideia do Conselho da Europa, o seu programa específico sobre o empoderamento das mulheres, que é a razão de eu hoje aqui estar, e, em terceiro lugar, a crescida consciencialização e a temática da igualdade do género, para depois falar um pouco sobre a mobilidade, que aqui nos ocupa, e concluir sobre a alteração de mentalidades, que é aquilo que todos nós queremos e que se está a passar. Ora bem, o Centro Norte-Sul foi criado há 30 anos, tem sede aqui em Lisboa, e o seu nome é o Centro Europeu para a Interdependência Global e Solidariedade do Conselho da Europa. É um acordo parcial que neste momento tem 21 Estados-membros, grande parte deles membros do Conselho da Europa, outros não, como é o caso de Marrocos, da Tunísia ou da Argélia, e nós estamos centrados sobretudo na região euro-mediterrânica e focamos nas áreas da juventude, da educação global e das mulheres, do empowerment of women, do empoderamento das mulheres. E esta questão do empoderamento das mulheres foi primeiramente suscitada no centro já há muitos anos, em 1994, na altura com um programa transmediterrâneo e mais tarde, através de um programa de diálogo intercultural, mas verdadeiramente só se autonomizou, até em termos do nosso funcionamento, em 2011. E em 2011 o centro lançou, e agora utiliza a expressão em inglês, portanto, o North-South Process for the Empowerment of Women, ou seja, o processo do Centro Norte-Sul para o empoderamento das mulheres, como um resultado, aliás, de uma recomendação de uma conferência internacional que teve lugar nesse ano em Roma, e recomendações feitas pela própria Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. O nosso programa, obviamente, de empoderamento das mulheres, está alinhado totalmente com a Agenda das Nações Unidas 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, já aqui falámos, nomeadamente, o número 5. E insere-se também com as orientações que o próprio Conselho da Europa, e aqui quando eu digo Europa, a Europa e para além dela, obviamente, promove nesta matéria. Existe uma estratégia sobre a igualdade do género do Conselho da Europa, agora entre 2018 e 2023, que se segue a uma anterior, que foi de 2014 a 2017, que tem vários objetivos estratégicos que são os seguintes. O primeiro é prevenir e combater os estereótipos do género e do sexismo. Em segundo lugar, prevenir e combater a violência contra as mulheres. Ainda ontem vimos, com a celebração aqui, o assinalar do luto nacional, enfim, da tragédia que é a violência doméstica, nomeadamente no nosso próprio país, aqui em Portugal. Um terceiro aspecto é assegurar o acesso igual das mulheres à justiça, e o que se prende com Objetivos de Desenvolvimento, nomeadamente o número 16 das Nações Unidas. É muito importante, e sobretudo aqui, numa faculdade de Direito, nunca devemos subestimar a importância e o papel do poder judicial e de como se pode avançar, muitas vezes, por essa via, quando, porventura, da parte do Executivo ou mesmo do Poder Legislativo, não se encontram os necessários consensos. E esse aspecto de assegurar o acesso das mulheres em igualdade de circunstância com os homens à justiça é algo muito importante e que é especificamente definido nesta estratégia do Conselho da Europa. Em quarto lugar, alcançar uma participação equilibrada de mulheres e homens na política e nos processos de tomada de decisão, ainda que todos sabemos que há um caminho longo a percorrer nessa matéria. Em quinto lugar, proteger os direitos das mulheres migrantes e exiladas. Em sexto lugar, alcançar aquilo que se chama um gender mainstream, que poderíamos traduzir como a inserção ou ter em conta a dimensão do género em todas as políticas, em todas as realidades e em todos aqueles desafios que temos que enfrentar. E se me permitem, na própria introdução desta estratégia do Conselho da Europa para a Gender Equality, eu vou-me permitir só de ler dois parágrafos em inglês,
mas porque são, de facto, bastante significativos. Diz assim: Achieving gender equity is central to fulfilling the core objectives of the Council of Europe, human rights, the function of democracy and respect of the rule of law. Ou seja, a questão do género e da igualdade do género é uma questão de direitos humanos e já não direitos do homem, como muito bem agora se traduziu e corresponde de facto ao original Human Rights, e para a democracia e o Estado de Direito. Gender equality means equal rights, visibility, empowerment, responsibility and participation for both women and men in all spheres of public and private life. Estes aspectos, portanto, da vida pública e privada são, de facto, importantes, mencionando ainda que tem que haver equal access to and distribution of resources between human and man, o que é, de facto, fundamental. Vimos aqui, e foi referido, a questão, obviamente, da independência económica, que é, aliás, a mãe de todas as independências. Falamos disto a nível pessoal, a nível das empresas, a nível dos países, como todos nós bem sabemos, passa também por aí, obviamente, e daí o relacionamento com tudo o resto, que possa, de facto, haver e as mulheres terem necessários meios para terem a sua independência, para que permite depois ter, de facto, tudo o que daí decorre, obviamente. Ora bem, não quero alongar muito e apenas dizer, transpondo a realidade do Conselho da Europa e indo além da Europa, o que é que nós fazemos? Nós estamos ligados à chamada política de vizinhança, ou seja, das áreas geográficas do Norte da África, do Médio Oriente, da Ásia Central, vizinhas da Europa, e nós no centro ocupamos muito especialmente da questão do Mediterrâneo. E na questão aqui do género, obviamente é incontornável falar e debater a Convenção de Istambul. A Convenção de Istambul, que aliás está aberta à assinatura de qualquer país e Estados do mundo, do qual aliás Portugal e muitos outros países são signatários, inclusivamente já ratificaram, institui mecanismos de monitoring e exatamente sobre a implementação de facto da aplicação do disposto e do que está legislado e acordado e ao qual os Estados se comprometem como partes dessa Convenção. Um dos nossos papéis também no centro é precisamente advogar, promover esta como outras convenções em termos das boas práticas que elas suscitam. No nosso específico programa de empoderamento das mulheres, portanto, também temos todas as ações denominadas de capacity building, de estabelecer um networking, no fundo, de criar uma consciencialização e uma awareness, para utilizar o termo em inglês, sobre esta questão. Ora bem, para tal, que visa o reforço da participação das mulheres na vida pública e política, fomentamos uma cooperação entre todas as partes, a nível internacional, regional e nacional, através da troca de experiências, da abordagem de melhores práticas, metodologias de trabalho e com o objetivo de que as mulheres tenham uma participação ativa na vida pública, facultando-os, como é que se fazemos isto, em termos práticos, espaços online e espaços on-site, físicos, ou, no fundo, plataformas onde sejam instrumentos, ferramentas para apoiar as mulheres na reivindicação dos seus direitos, para trocarem informação. Informação é fundamental, não é? Conhecimento, para que possam, através do conhecimento das realidades de outras mulheres em circunstâncias idênticas, para, no fundo, poderem ser também agentes da mudança que se quer operar. E realizamos encontros, workshops, conferências, através de uma estrutura que o Centro tem, que, por um lado, temos
aquilo a que dizemos os nossos membros institucionais, os países, os governos, de que fazem parte, como também ao nível local, regional, como os parlamentares e, eu diria, não em último, mas quase em primeiro lugar, a sociedade civil. Nada se faz hoje em dia, obviamente, sem a participação ativa dos cidadãos, as organizações não governamentais. No domínio específico da violência contra as mulheres, e só para não ser exaustivo, mas realizámos no ano passado uma grande conferência em Atenas sobre a problemática específica das mulheres refugiadas e exiladas, tema ao qual eu voltarei muito rapidamente, mas temos ações de formação também sobre a Convenção de Istambul, realizámos aqui mesmo em Lisboa também sobre mulheres refugiadas e migrantes. No que toca à participação das mulheres na vida pública e política, ainda em dezembro realizámos uma conferência em Argel, no seguimento também de um workshop que tínhamos antes feito na Jordânia, em 2017, e no domínio do combate aos estereótipos também realizámos ações de formação em Espanha, na Tunísia, e temos parceiros, enfim, em vários países. Este aspecto é muito importante sobre o combate aos estereótipos. E existe, aliás, uma convenção específica também do âmbito do Conselho da Europa, a chamada Convenção de Helsínquia, porque os estereótipos na comunicação social, enfim, é algo muito importante, tal como a linguagem, para, de facto, da qual muitas vezes nem nos apercebemos, mas que exige uma atenção especial. E com isto chegava ao ponto, digamos, da acrescida consciencialização desta temática do empoderamento das mulheres. Nesse aspecto, o ano de 2018 foi um ano muito especial e nós apercebemos disso na nossa atividade e no nosso trabalho. Enfim, todos recordam o movimento do Me Too, a nível, enfim, global, até alguns casos judiciais mediáticos, e, nomeadamente, a atribuição também do Prémio Nobel a Nadia Murad e ao médico Denis Mukwege, e, enfim, se me permitem também, há um Prémio Norte-Sul, que aliás será agora em maio, normalmente a cerimónia é sempre na Assembleia da República, até com a presença aqui do Sr. Presidente da República, e foi decidido pelos países membros e que fazem parte, e todos e não só os países, porque têm assento no Centro Norte-Sul os representantes de ONGs e também parlamentares, assim como outros elementos, e foi decidido atribuir o Prémio Norte-Sul à senhora Mapenzi Doucouré, que tem a mesma idade do Centro, tem 30 anos, e que tem feito um trabalho muito extraordinário através da sua ONG na Gâmbia, precisamente para a questão muito complexa e o crime, enfim, hediondo da mutilação genital feminina, de que ela própria foi vítima, assim como dos casamentos forçados, no caso concreto, aqui tinha 15 anos, e nós iremos atribuir também o Prémio Norte-Sul no mês de maio, juntamente com outro galardoado, mas eu queria aqui assim salientar que nesta dinâmica de maior consciencialização sobre o que de facto sempre aconteceu, está a acontecer, e cada vez temos mais consciência da necessidade de mudar. E para ter consciência disso tem que haver de facto esse sentimento que cada vez é maior, e temos assistido nomeadamente aqui também em Portugal, sobre de facto essa maior consciencialização. E assim entramos no ano de 2019, e eu queria voltar a esta questão transversal do género, porque quando falamos de discriminação económica, étnica, em termos de nacionalidade, da pobreza, da exclusão, o que vamos sempre ver é que, por comparação, quando introduzimos
ou vamos adicionar o fator género na equação, por comparação entre homens e mulheres, portanto, em idênticas e muitas vezes dramáticas situações de discriminação e exclusão, existe sempre um acrescido ónus, eu diria uma dupla penalização acrescida para as mulheres. Ou seja, e agora ligava à questão da mobilidade das mulheres e das meninas migrantes. Nós tivemos recentemente, no mês de outubro, uma grande conferência sobre este tema que organizámos em Atenas, na Grécia, e visitando mesmo campos de refugiados, o que realmente se vê é que as mulheres nessas condições são sempre, para além de tudo aquilo que um refugiado tem em termos de tudo o que possamos imaginar de negativo, se pusermos um refugiado homem e o refugiado mulher, a refugiada mulher tem tudo aquilo de negativo do refugiado, mais, ou seja, a penalização pelo facto de ser mulher. E podemos constatar isso com toda a evidência na altura, o problema das missing girls, portanto, das crianças que desaparecem nos registros, no movimento dos fluxos dos migrantes entre os países de origem, de trânsito e de destino. Na altura até foi recomendado, portanto, adotar uma abordagem feminista, mesmo na gestão e formulação destes fluxos migratórios, até em termos de desagregar dados estatísticos em função do género, em termos da cooperação transfronteiriça que tem que existir, uma melhor troca de informação, precisamente para tentar auxiliar e ver o que se passa nesse caso específico com as mulheres e com as meninas. E voltava ao que disse há pouco, porque nós estamos no domínio da esfera pública, mas também muitas vezes no domínio da esfera privada, o que é sempre um terreno difícil e complexo de estar. E para alcançar, portanto, esse gender mainstream do género, é necessário a aplicação de políticas e medidas concretas, que obviamente tudo isto leva tempo, e com isto iria concluir que no seio, muitas vezes, da família, no que antes era considerado estritamente privado, e estamos em terrenos eivados por séculos de tradições, onde a própria religião tem uma influência, ou as religiões, melhor dizendo, nós estamos, obviamente, perante uma tarefa, um trabalho, se assim poderá dizer, de gerações. Também haja consciência, e é bom da verdade, que, felizmente, muito se progrediu no acesso à educação, ao mercado de trabalho, a condições económicas, quanto à plena emancipação financeira, e volto outra vez a frisar este ponto, das mulheres, porque é um fator, de facto, essencial. E para isto basta pensar, enfim, na realidade dos nossos avós, ou dos nossos pais, pelo menos as pessoas que têm a geração ou a minha idade, digamos, que estão no meio século, e nós, obviamente, esperamos ou formulamos que os nossos filhos ou os nossos netos, ou mais concretamente netas, tenham, obviamente, um horizonte, ou já não se tenham que debater, digamos, com o tipo de problemas e de discriminações que hoje ainda subsistem. Porque realmente ainda muito há a fazer, é um trabalho árduo que não só vale a pena, como é o certo e justo, uma vez que só assim a humanidade como um todo poderá efetivamente realizar todo o seu potencial, não excluindo nem dando um tratamento diferenciado, digamos, pela negativa, mas antes perfeita igualdade de tratamento e oportunidades a mais de metade da sua população. Eu tenho 2 filhos, uma filha maior, mas ainda jovem, e um filho adolescente, e de facto eu não queria que o fator do género, de alguma maneira, possa influenciar ou condicionar as suas escolhas e as suas oportunidades e a realização, digamos, dos seus sonhos de vida.
não é evidente, não é fácil, existem realidades muito distintas em vários países e em várias áreas. Eu próprio tive a oportunidade, em termos de profissional, de já ter estado muitos anos em África, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, em países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, em sociedades mais abastadas, menos abastadas, e de facto este é um problema, uma questão transversal, que não é, nós vamos encontrar tanto numa situação ou numa zona rural mais desfavorecida na Guiné-Bissau, como num bairro muito luxuoso em Nova Iorque. Ou seja, esta questão da igualdade do género é de facto isso, visto também a partir do Conselho da Europa, e o Conselho da Europa é, digamos, uma referência em termos de arquitetura jurídica internacional, nomeadamente através da proteção dos direitos humanos e do seu tribunal, do qual as pessoas sabem isso melhor que eu aqui na faculdade, mas mesmo os mais avançados países e tudo, todos, e aqui quando digo todos, incluo a mim próprio, nós próprios, e devemos fazer essa reflexão e introspeção, o que é que cada um de nós pode efetivamente fazer para ajudar a alterar este estado de coisas na sua família, no seu círculo de conhecimentos, na sua rua, por assim dizer. Permitam-me só, no final, anunciar que hoje, portanto, no Dia Internacional da Mulher, é com grande prazer também que, em termos do Centro Norte-Sul, anuncio que vamos lançar uma nova iniciativa no âmbito do nosso programa de empoderamento das mulheres, cuja Program Manager, Nariman, daqui a pouco também se juntará a nós. Está aqui também uma colaboradora nossa, a doutora Filipa Pestrelo. Aliás, eu devo dizer que a equipa do centro é maioritariamente feminina, até quase a 2/3 na sua composição, uma equipa pequena, eu digo sempre pequena em quantidade, mas muito grande em qualidade e, de facto, em termos de paridade. Mas iremos convidar todos os jovens, indivíduos, instituições, organizações a submeter o seu projeto à iniciativa até ao próximo dia 30 de abril, da forma que entenderem mais adequada para o efeito, com vista à realização de um workshop, que em princípio terá lugar em julho em Madrid, aqui ao lado em Espanha, com a presença de decisores, de organizações internacionais e trabalhadores do terreno, que são esses de facto que contam e que fazem a diferença, e outros relevantes parceiros da região mediterrânica, euromediterrânica, que é o nosso foco precisamente para falarmos sobre a proteção das mulheres contra a violência. Portanto, convidava todos também a verem o próprio site do centro, basta googlar Centro Norte-Sul e aparece logo. E devo dizer mais uma vez que foi com grande prazer e com grande gosto que hoje aqui estive. Espero muito bem que a iniciativa depois possam acabar a tempo para assinalar que a consciencialização disso é meio caminho andado para alterar as coisas no sentido que nós todos queremos e desejamos. Muito obrigado.